Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso estudo Refletindo Kardec, programa 116, sempre com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Na semana passada, nós vimos a primeira parte desse estudo, que fala sobre um fenômeno, um evento dos chamados convulsionários havido lá na França, na época de Kardec. E hoje ele vai conversar com um espírito que participou desses rituais, desse misticismo que ocorreu sobre o túmulo de um padre e que, após a sua desencarnação, acreditou-se que ali se realizavam alguns fenômenos místicos e essas pessoas que participavam desses rituais chegavam até mesmo a simular a paixão de Cristo. Então, se crucificavam nessa tentativa de imaginar quais seriam as dores de Jesus. Bem, nessa conversa que Kardec vai ter com este espírito, que é de uma mulher, ao que consta aqui na Revista Espírita de maio de 1860, ela era uma senhora bastante conhecida. E por isso ela pede ao final que não seja revelado o seu nome. Kardec respeita esse desejo e não traz o nome desta mulher. Mas conta ela que, ao que parece, ela passou por esses rituais, por esse misticismo na juventude e, tendo desencarnado em 1830, portanto, antes da época da publicação do Livro dos Espíritos, ela trazia no corpo marcas deste ritual que realizavam de crucificação. Então consta que ela tinha nos punhos buracos relativos aos pregos, tinha também na perna, até mesmo o sinal da lança que teria sido colocada no corpo do Cristo, ela também trazia. Então vemos que era algo assim meio bárbaro, realmente, que se realizava nesses rituais. E ela escondia isso dos filhos, porque tinha receio que eles também viessem a praticar esta seita, enfim, se enveredar por esse caminho. As perguntas que Kardec fará é qual a condição dela na vida espiritual e se houve algum aproveitamento desse sacrifício, desses flagelos que ela trouxe ao corpo físico, ao seu espírito. Então, entre as perguntas, Kardec dirá: sois feliz como espírito? E ela responde: sim e não, porque poderia fazê-lo melhor, mas Deus leva em conta a minha ignorância. Então ela tem compreensão já nessa condição da vida espiritual de que errou, de que se equivocou nessas suas atitudes, mas que assim agiu por ignorância. O que nos dá a entender que a justiça divina, ela considera o nosso sentimento acima de tudo. Eu sempre gosto de dizer que é muito importante, quando se avalia uma atitude perante a lei divina, qual é a intenção, qual é a vontade daquele que o pratica. Isso vale para as atitudes boas e para as más. Qual é a intenção que nós colocamos? Não adianta fazer algo de bom simplesmente por fazer, sem sentimento, da mesma forma que cometer um equívoco em estado de ignorância, sem ter o conhecimento de que aquilo é errado. Mas ela pede que, por conta dessa situação que ela se encontra, pede preces por ela, né? É uma constante que a gente vê nos relatos dos espíritos, solicitando que se façam por eles preces. Aí vem a pergunta crucial. Kardec pergunta: as torturas às quais vos submetestes vos elevaram e tornaram mais feliz como espírito? Ou seja, teve algum proveito enquanto espírito esse martírio que foi causado ao corpo físico? Elas não me fizeram mal, ela responde, mas não me avançaram como inteligência. Vejamos que o espírito encarnado, assim como nós, precisa progredir tanto em inteligência como em sentimento. E se, por um lado, ela acreditou que sacrificando o corpo físico ou participando desses rituais
tentando se assemelhar ao sofrimento do Cristo, estava com isso conseguindo algum mérito perante a vida espiritual, não foi esse o resultado, não adiantou essa condição. Mas ela reconhece que era uma fanática. Vejamos que esta condição nós encontramos no nosso dia a dia, ainda muito presente na nossa realidade. Nós ainda temos muitas pessoas que são, por vezes, levadas a práticas ritualísticas de sacrifícios corporais, de sofrimentos extremos, e por isso colocamos isto nesta semana que antecedeu a Páscoa, em que se fazem muitos sacrifícios, muitos jejuns, e que o que ela vai dizer é que se não tiver o sentimento, essas práticas não terão um resultado proveitoso. Nós precisamos lembrar que quando os judeus faziam nas suas comemorações, e fazem até hoje, nas suas datas comemorativas, o jejum, é para que nesta condição, nesta semana, se privando de alimentos e de questões mais confortáveis, eles lembrem da condição dos primeiros hebreus, aqueles que enfrentaram a luta no deserto, que não tinham alimento. Então, é uma reflexão para esse espírito sobre os seus chamados antepassados. E que, se não for esse o propósito, se for apenas para cumprir o ritual, acaba sendo, como esse espírito disse, uma questão apenas de fanatismo. Kardec vai perguntar ainda qual a causa do estado de crise dos convulsionários. Lembremos que esses convulsionários, dentro desse ritual, eles estavam numa espécie de transe. Então, alguns deles conseguiam até, aparentemente, realizar curas. E ela vai responder: o estado de crise se deve a uma disposição natural e superexcitação fanática. Então, era realmente um transe, um estado de desequilíbrio mental que eles se encontravam e que acabavam acreditando que estavam envolvidos por uma força mística, uma força super influenciando o seu comportamento. Por isso Kardec vai perguntar: realmente operavam-se curas sobre o túmulo do diácono Paris? E ela responde: ó, que pergunta! Sabeis bem que não. Pouca coisa, sobretudo para vós. Ela faz muitas referências aqui ao estudo da doutrina, dizendo que Kardec já sabe as respostas, mas de que, nesse caso, as supostas curas não ocorriam. Não passavam de fenômenos magnéticos e de algumas ilusões daqueles que participavam desses eventos. Então, curas, de fato, não haviam. Mas agora vem uma revelação muito interessante, porque Kardec vai perguntar a ela qual a participação deste diácono, o Paris, vimos que esses eventos, esses fenômenos, se davam em cima do túmulo dele. Na semana passada, nós vimos que, uma vez evocado, ele disse que ele estava totalmente alheio, ele não participava disso. Mas o Espírito vem dizer que não foi bem assim a história. Kardec vai perguntar: é verdade que o seu espírito, do diácono, permaneceu estranho, como ele o disse, às manifestações que ocorreram sobre o seu túmulo? E a resposta do espírito: ele vos enganou. Kardec, então, pergunta novamente: assim, então, ele excitava o zelo fanático? Sim, e falo ainda. Ela vai dizer que esse diácono, esse padre, estava tão envolvido nesse fanatismo, tão crente de que ele pudesse, de alguma forma, realizar curas, que ele incentivava mentalmente essas pessoas que ali participavam. Então, o que nós vemos é que estavam todos envolvidos por uma espécie de fanatismo, muitos deles influenciados por essa atuação desse padre, acreditavam que realizavam curas, acreditavam que estavam ali tendo poderes sobrenaturais e, com isso, vinham a prejudicar o seu corpo, causando sofrimento físico desnecessário.
e desnecessário porque nenhum aproveitamento teve para o espírito. Após a sua desencarnação, ela, embora lúcida, e ela vai dizer aqui que isso se deve ao conhecimento anterior que ela tinha das vidas passadas, mas tão logo desencarna, ela se dá conta de que foram atos totalmente equivocados, ela se manifesta pedindo para que isso não se repita na pessoa dos filhos, porque ela tem receio que passem pela mesma condição, mas vemos, assim, que, de uma forma geral, todo e qualquer sacrifício que seja feito precisa ter por base o sentimento. Precisa, se é que se entende por necessário alguma espécie de sacrifício, jamais essa espécie que dá sofrimento ao corpo físico e que leva, como nós vimos na semana passada, muitas pessoas à morte. Se você pretende, de alguma forma, privar-se de algo para, com isso, se colocar em condição de sacrifício, de respeito a algo da divindade, que seja por um propósito justo, que seja algo que não vá trazer um sofrimento físico extremo e, acima de tudo, com sentimento, com intenção, com mudança de comportamento, e não apenas uma atitude prática e apenas ligada a questões materiais, que nada trarão de proveito para o espírito. Você já teve algum amor não correspondido? Você já deixou de corresponder o amor ou a paixão de alguém? Será que esse fato pode gerar alguma consequência para a vida espiritual? Semana que vem nós vamos começar a estudar a história O Fantasma da Senhorita Clairon. Bastante interessante. Aguardo vocês na semana que vem para nós continuarmos o nosso estudo Refletindo Kardec. Que Jesus abençoe a sua semana, o seu lar e lhe traga muita paz nos próximos dias. Que assim seja. Tchau.